Boa noite a todos. Está começando mais uma edição do jornal Econews, programa em que tratamos da situação econômica brasileira e mundial. Hoje falaremos um pouco sobre o perigo de um novo período de recessão econômica brasileira e da possibilidade, segundo alguns especialistas, de termos uma situação econômica pior do que na década perdida. Mas o que seria a década perdida? Os anos 80 são chamados de década perdida. Isso porque o Brasil e diversos outros países da América Latina passaram por um período de estagnação econômica muito forte. Em outras palavras, esses países passaram por um período de retração da produção industrial muito grande nessa época. Dessa forma, vários países apresentaram baixo crescimento do PIB, inflação alta e volatilidade dos mercados. Além disso, a década perdida agravou ainda mais a desigualdade social. Isso porque a alta inflação impactou principalmente no poder de compra das camadas menos favorecidas da população. Entre 1968 e 1973, houve um crescimento considerável do PIB brasileiro, em média 11% ao ano. Também ocorreu a redução da inflação e a melhora das trocas entre importação e exportação no Brasil. Esse alto desenvolvimento fez com que esse período fosse chamado de milagre econômico. Contudo, esse desenvolvimento estava sendo sustentado pelo capital externo. Em outras palavras, o Brasil estava se endividando cada vez mais para conseguir acelerar as obras internas de infraestrutura que ele estava proporcionando naquela época, como investimentos em estradas, ferrovias e rodovias. Logo, a dívida externa bruta, que em 1966 era de 3,6 bilhões de dólares, passou a custar 12,5 bilhões de dólares em 1973. Ou seja, trazendo essas informações para o período atual, significa dizer que o governo do atual presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, foi pior do que uma década inteira de recessões econômicas no Brasil. A gestão dele aparece como a pior em 4 anos de mandato. Em um levantamento realizado pelo economista Alex Agostini, da Austin Rating, mostra que os 4 anos do governo Bolsonaro devem fechar com um PIB médio de 0,78%. O menor percentual dos governos das últimas décadas. Se ao final do seu mandato esses dados realmente forem confirmados, significa dizer que entre mais de 170 países, apenas Guianar e Guiné Equatorial terão resultados piores do que o do Brasil. A projeção para o PIB brasileiro era de que ele crescesse 0,5% em comparação com o ano passado. O resultado é 1,7 ponto percentual menor do que o projetado pela ONU para o Brasil em relação ao relatório anterior. É importante dizer que a pandemia do coronavírus atingiu drasticamente a economia brasileira, que já vinha apresentando dificuldades de crescimento e resultados pífios nos últimos 3 anos. Os efeitos dessa crise, que levaram ao desemprego e à perda de renda da população, podem levar o Brasil a mais uma década perdida, que pode ser a pior da sua história. Agora, os nossos economistas Luan e Carol falarão um pouco sobre a inflação que atinge o nosso país. Boa noite, obrigada, Pedro. Bom, para entendermos realmente o assunto, é necessário passar por 3 pontos. A diferença entre o valor nominal, o valor real e o que é a taxa Selic. Bom, o valor nominal normalmente é aquele que não tem aplicação da inflação. Por exemplo, as mercadorias antes de serem taxadas. Normalmente, esses valores estão contidos na nota fiscal. Já o valor real são aqueles que têm aplicação direta da inflação e ao longo do tempo mostra o poder aquisitivo do produto. A Selic é a taxa básica de juros da economia. É o principal instrumento utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação no país. Ela influencia em todas as outras taxas, então, por exemplo, as taxas de empréstimo, de financiamento e aplicações financeiras. Nesta quarta-feira, o Comitê da Política Monetária do Banco Central decidiu elevar a taxa em 1 ponto percentual, levando de 11,75% para 12,75%. É a 10ª alta consecutiva da taxa nos últimos 15 meses. As 3 principais contribuições para o aumento da inflação no ano de 2021 foram transporte, energia e alimentação. Estes corresponderam a cerca de 80% da inflação no último ano. O poder aquisitivo do brasileiro foi perdido em 21% de 2020 para 2022. O poder aquisitivo diminui ao mesmo tempo que os valores aumentam. Valores estes que foram aumentados pela alta da inflação. Bom, para entendermos completamente a inflação, é necessário analisar década por década e entender os seus crescimentos e suas quedas. Então, vou chamar o Luan para explicar melhor. É com você, Luan.
Boa noite, pessoal, e obrigado, Carol, por contextualizar para o público as informações gerais sobre a inflação. Mas então, vamos lá. Para entendermos melhor o contexto atual, precisamos voltar ao longo das décadas, a qual explicarei resumidamente cada uma para vocês. Bom, começando em 1990, atingindo um recorde de 2.400% ao ano, a inflação oficial fechou em 1999 com 9%. Isso aconteceu graças a vestígios da década anterior, com planos mal conduzidos, sem apoio político e contas desajustadas. Já nos anos 2000, teve seu auge na inflação no início da década, chegando a mais de 12% em 2002, causado graças à alta do dólar e, consequentemente, do valor de alimentos, bebidas e produtos. Em 2010, houve um equilíbrio de contas, com índices mantidos dentro da meta estabelecida, navegando em um mar azul entre 4% e 6%. Isso se deu graças à equipe econômica prudente que na época passava confiança aos investidores e ao mercado externo. Porém, em 2011, houve um descontrole na política de preços e a economia desacelerou. A recessão chegou em 2014 e 2015 com a explosão de desempregos. E por fim, 2022, nosso ano atual, bom, se a inflação já não era fácil na década passada, agora enfrentando uma das maiores crises sanitárias dos últimos anos e os impactos das mudanças climáticas na produção global, tendendo a ficar muito mais difícil de se resolver. Além disso, guerras como entre a Rússia e a Ucrânia, as dificuldades nas cadeias de produção após a reabertura da economia em diversos países e as incertezas políticas aqui no Brasil também puxaram os índices de aumento de preços no primeiro semestre. Agora, fazendo uma projeção futura da inflação para os próximos anos, a meta de inflação feita pelo Banco Central é de que em 2022 seja de 3,50%, em 2023 seja de 3,25% e em 2024 seja de 3%, sempre com uma margem de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. E agora, a nossa especialista em economia global, Rafaela, irá falar um pouco sobre o cenário global de nosso país. Obrigada, Luan. Boa noite a todos. Hoje no Econominews traremos algumas pautas, entre elas os retrocessos da política externa brasileira, o aumento da taxa de juros dos Estados Unidos e o impacto na inflação brasileira e a balança comercial do Brasil. Ainda há esperança? Com as diretrizes aplicadas durante o governo do atual presidente Jair Messias Bolsonaro, o Estado brasileiro deixou de ser internacionalmente respeitado em pautas em que era visto como referência, por exemplo, saúde pública, direitos humanos e meio ambiente. Tais aspectos influenciam diretamente os desdobramentos no comércio exterior, estreitando cada vez mais as relações comerciais do Brasil e seu posicionamento nas tomadas de decisões internacionais. No ano de 2022, o Brasil completará 200 anos de independência, uma política externa que se afirma não a supremacia, mas a independência na tomada das relações exteriores e a aversão a qualquer interesse que não seja positivo para a nação. Isso é uma conjectura referente a qualquer Estado que se pretenda sério no cenário internacional. Contudo, a adoção de uma política de extrema-direita, o negacionismo científico, a aversão ao multilateralismo e os ataques ao meio ambiente e direitos humanos transformaram o Brasil numa párea internacional, conferindo um caráter periférico na tomada de negociações internacionais. Observa-se também os conflitos decorrentes com os Estados Unidos desde o final de 2021. Isso vem acontecendo porque durante o governo do ex-presidente Donald Trump, a subordinação brasileira era algo evidente, fato que não aconteceu após Joe Biden tomar a presidência nos últimos anos. Isso fez com que tivessem muitos atritos, principalmente quando nas suas principais pautas os Estados Unidos deixou claro que a partir do multilateralismo o meio ambiente seria prioridade, levando um choque com as principais posturas brasileiras. É importante ressaltar também a alta taxa de juros que vem ocorrendo. Desde 2021, vêm sido estudados os impactos sobre a inflação brasileira a partir da economia norte-americana. Essa conjectura ficou cada vez mais evidente depois da publicação do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, divulgado nesta quarta-feira, 4 de maio, sobre as taxas percentuais de anos básicas de juros, que atingiram o percentual de 0,5%, o que representa um aumento em menos de 2 meses e a maior taxa desde maio de 2000. Especialistas apontam que, apesar do aumento estar dentro das expectativas, terá efeito direto sobre a valorização do dólar e, consequentemente, na inflação do Brasil. Tais conjecturas ocorrem a partir do fluxo de capital estrangeiro. Essa saída de capital estrangeiro, então, leva a uma desvalorização contínua do real, como é apontado pelo economista-chefe da Augustin Rating, Alex Agostini.
O especialista aponta também que a inflação deste ano deve marcar a maior taxa desde 1994, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que verifica anualmente a inflação oficial do país. Tais perspectivas econômicas influenciam diretamente a balança comercial do país. O saldo da balança comercial refere-se à diferença entre as importações e exportações feitas de um país. Esse cálculo é feito através de subtração das importações a partir das exportações, e o resultado é obtido sempre em dólares americanos. Esse saldo influencia diretamente o PIB, Produto Interno Bruto de um país, que diz respeito a tudo que foi oficialmente produzido e comercializado no Brasil, por exemplo. Agora falaremos sobre os fatores que influenciam a balança comercial, começando pela taxa cambial. A taxa cambial refere-se à moeda aplicada num país. Quando a moeda nacional está valorizada frente a moedas estrangeiras como o euro ou dólar, as importações tendem a ficar mais baratas e serem alavancadas. No caso contrário, quando a moeda está desvalorizada, o número de importações tende a cair, aumentando o número de exportações oriundas de um outro país. Relação de oferta e demanda. Nós sabemos que a economia internacional está internamente interligada. Isso se aplica, por exemplo, quando um país está passando por uma recessão econômica. Deste modo, ele comprará menos de outros países, ou seja, a taxa de importações cairá. Assim, o preço dos produtos também vai cair, uma vez que a oferta é grande e a demanda é pequena. Nesse caso, também pode ocorrer ao contrário, quando um país compra mais do que um importador ou exportador pode produzir, o que vai afetar também a nossa balança comercial. Além disso, medidas econômicas de protecionismo também afetam o indicador. Isso implica quando um país lança taxas de importações a outros países, o que pode beneficiar os produtores internos. Entretanto, países estrangeiros poderão sair prejudicados, pois farão menos negociações com o país em questão, afetando diretamente a balança externa e interna de um país. Afinal, por que é tão importante nós entendermos sobre a balança comercial? A balança comercial é um grande indicador de como será o futuro do país em alguns meses e até os próximos anos, assim podendo verificar o superávit ou o déficit que nós teremos e quais serão os investimentos necessários para os próximos anos. Caso você queira acompanhar mais afinco, é só procurar por períodos as taxas de inflação e da balança comercial através do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Obrigada! E agora a nossa repórter Giovana dará continuidade no nosso jornal. Boa noite a todos, e sim, vamos falar desse tópico tão importante agora para o momento que estamos vivendo no país, as eleições. As eleições trazem ainda mais incerteza sobre a economia do país, pois ainda não sabemos ao certo qual será o plano econômico do novo presidente e quem ganhará essa disputa. De acordo com uma pesquisa feita pelo Cast Genial, em março desse ano, o Lula, ex-presidente do país, do PT, aparece com 45% das intenções de voto no primeiro turno. Em seguida, o atual presidente Jair Bolsonaro, do PL, com 25% das intenções de voto. De acordo com uma pesquisa um pouco mais recente, feita em maio deste ano, Lula, do PT, aparece com 46% das intenções. E, em seguida, Jair Bolsonaro, do PL, aparece então com 29% das intenções de voto. Recebemos mais informações de qual será o plano econômico escolhido por Lula, do PT. O candidato pretende implementar um revogaço, ou seja, revogar projetos do atual governo que para ele foram falhos, como a reforma trabalhista. Lula pretende também dar mais voz aos povos originários do Brasil, os indígenas, dando a eles mais espaço na política. O candidato também apresentou seu vice-presidente, Geraldo Alckmin. Com essa união, ele pretende chamar eleitores do centro. Acabamos de receber informações de qual será o plano econômico escolhido por Jair Bolsonaro, do PL. O candidato pretende privatizar estatais, indo totalmente contra o outro candidato, Luiz Inácio Lula da Silva. Jair Bolsonaro, com o dinheiro das privatizações, pretende bancar 2 projetos sociais. Um para erradicar a pobreza e o outro para bancar obras pelo Brasil. Para termos um crescimento econômico no Brasil, o governo deve implementar reformas tributárias e estruturais. Devido à pandemia do coronavírus,
os cofres públicos tiveram que gastar bem mais que o esperado. A forma de tributação no Brasil é muito ineficiente comparada a outros países. Então, o governo deve implementar uma reforma, como a PEC 110, que propõe unificar 3 tipos de tributos: os estaduais, municipais e federais. É comprovado que sociedades que têm mais qualidade na saúde, educação e tecnologia produzem mais, assim alavancando o crescimento econômico. O Brasil deve, então, investir em capital físico, na compra de instalações, no capital humano, qualificando pessoas, e no capital tecnológico, incentivando mais a tecnologia brasileira. Obrigado, Carol, Luan, Rafaela e Giovana pelas informações. Esse foi o seu Jornal da Economia, o Eco News. Até a próxima. Boa noite.